Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Amém. Senhor, purificai meu coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Evangelho desse dia 23, essa quinta-feira. Está em Marcos 3, de 7 a 12. Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, de Adumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e da Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que arrumasse uma barca para ele. Não ficar reprimido no meio da multidão. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal se jogava sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos impuros caíram a seus pés, gritando: Tu és Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizer quem ele era. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, esse contexto aqui no tempo de Jesus era tão complicado, as pessoas sofriam muito também, não era só hoje não, o sofrimento não foi só hoje, sempre a humanidade passou por sofrimento. Você já pensou você ter um ente querido em sua casa, desenganado dos médicos, doente, de repente aparece alguém que ressuscita morto, cura doentes, purifica leprosos, cegos. Essas pessoas entram em desespero e vai atrás. Muita gente não quer nem saber se é coisa do bem, coisa do mal. Como aqui em Simão Dias mesmo, na minha cidade, uma vez apareceu aqui um falso profeta, chamava Dr. Frit, curando as pessoas aí, operando, cortando, e era uma loucura. E foi um monte de gente atrás, os católicos mesmo, da igreja. Apesar do padre ter dado o conselho para não ir, né? Mas assim mesmo foram. Desespero, ficar curado da doença, né? Mas não deve procurar esse tipo de coisa. Um católico de verdade não deve procurar esses recursos para ficar curado disso ou daquilo. Porque um católico não deve recorrer a espiritismo, a coisas que não é de Deus. O católico de verdade, ele recorre a Jesus Cristo, porque ele é o Senhor, ele é quem cura, ele é quem liberta, quem salva a pessoa. E assim acontecia também no tempo de Jesus, não era diferente. Vê que as pessoas se amontoavam, se jogavam para cima dele para receber a cura. Aquelas pessoas estavam vendo aqueles milagres acontecer. E ali entrava em desespero, chegar perto do Mestre e ser curado também do seu problema. E era multidões e multidões, era por isso que Jesus dizia para as pessoas: não diga nada a ninguém, porque a situação vai ficar complicada. Era a multidão, onde ele estava, a multidão rodeava, ele não tinha tempo para nada mais, tinha privacidade mais para nada, estava difícil a vida. Por isso Jesus dizia: não diga nada a ninguém. Que contradição, né? Se você pensar desse jeito, né? O evangelho não é para ser pregado. Ele não mandou pregar o evangelho por todo lado, né? E ao mesmo tempo não diga nada a ninguém.
Mas não era porque Jesus não queria que o Evangelho fosse anunciado. Era por causa da multidão, que era muito grande. Não dava conta de tudo, né? Era gente demais atrás dele para ser curado. Meus irmãos, é uma cena muito bonita. Jesus curava cego, aleijado, ressuscitava morto, expulsava demônio. Era uma cena muito bela, muito bonita. Vamos pedir a Jesus nesse dia, nessa quinta-feira, para expulsar os demônios da nossa vida também, viu? Nós temos muitos demônios para ser expulsos da nossa vida. Não se engane não. Olha, tem tanto demônio para ser expulso da nossa vida. Hoje a gente, através dessa tecnologia moderna, né? A gente se topa com ele a todo momento. Vamos pedir a Jesus para ele expulsar de nós as novelas. Que maldade, né? Que maldição terrível. Que invade as casas da gente. Há tantos anos, né? As pessoas não se acordaram ainda. Novela é maldição. Que invade as casas da gente. A gente precisa pedir a Jesus para expulsar esses demônios da nossa vida. A droga, a bebedeira, o adultério, a fornicação, a masturbação. Misericórdia, como hoje a gente tem demônio para ser expulso. Essa juventude com essa porta na mão aberta, que é o celular. Esse caminho largo, basta apertar o botão, já vê tudo quanto não presta. Tem o que presta também? Tem. É só acessar os canais que tem a Palavra de Deus. O canal Servidores do Reino é um, é o nosso. Mas, infelizmente, é como Jesus disse, o caminho largo é mais sedutor. Porque, meu irmão, o pecado ele é doce por demais. Uma vez eu estava pregando numa comunidade e perguntei se o pecado era doce ou amargo. As pessoas, é amargo. Guerraram. Se fosse amargo, ninguém queria. O pecado é doce, como mel. Ele é doce como mel, e o demônio ele nos seduz a cometer o pecado. Vamos pedir ao Senhor esse dia para Ele expulsar de nós esses demônios que precisam ser expulsos da nossa vida, que é o pecado, somente o pecado mortal, o pecado da hipocrisia, da mentira, da sedução, do modismo, da novela, da pornografia, da corrupção. Meus irmãos, é muita coisa, viu? Vamos pedir a Jesus o pecado da fofoca, do aleve, calúnia. Tudo isso é demônio que precisa ser expulso da nossa vida. Um católico que usa a língua para comungar o corpo de Cristo e a mesma língua usa para denigrir a imagem dos outros. Isso é grave. É um pecado que precisamos expulsar da nossa vida, é o pecado da fofoca. Esse pecado precisa ser expulso da nossa vida. É um demônio que precisa ser expulso, um espírito mau, espírito do pecado, da fofoca, da embriaguez, da droga, da pornografia, da novela, de tudo. Felizmente não tem outro jeito a não ser pedir a Jesus que expulse da nossa vida essas seduções maléficas do inimigo. Que Deus nos dê sabedoria, meus irmãos, força para a gente viver de acordo com a vontade da Igreja Católica, com a sua santa doutrina. Viver de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.